Olá, bem-vindo a IEC, Instituto Estudar Crescer. Hoje nós teremos uma aula introdutória sobre teologia. É o curso básico de teologia. Vamos aprender aqui as matérias que nós vamos abordar e quais informações que teremos que vai complementar o nosso conhecimento e que vai enriquecer o nosso entendimento. Na aula de teologia, nós estaremos estudando aí algumas matérias, seja essa matéria bibliologia, cristologia, pneumatologia, história da igreja, hermenêutica, panorama do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento, antropologia, eclesiologia, soteriologia, amartiologia, angelologia e escatologia. Algumas palavras aqui podem ser novas, talvez você nunca tenha ouvido essas palavras aqui. Pneumatologia é a doutrina que vai estudar o Espírito Santo. Hermenêutica é a interpretação dos textos da Bíblia. Panorama do Antigo Testamento, estaremos estudando o exílio, pré-exílio, pós-exílio, Antigo Testamento, que é a Torá, o Pentateuco. Então a gente vai abordar com mais profundidade o Antigo Testamento, também alguns livros poéticos, profetas menores, profetas maiores. Teologia do Novo Testamento, falaremos sobre o Evangelho, sobre a história de Atos, sobre as cartas paulinas, sobre o livro de Apocalipse, e vamos aprofundar mais sobre a pessoa de Jesus, que foi muito influente aí nas questões doutrinárias do Novo Testamento. Antropologia, vamos estudar sobre o homem, tá bom? Eclesiologia, vamos falar sobre a igreja. Soteriologia, doutrina da salvação, história da igreja. A gente vai falar sobre João Calvino, Martim Lutero, sobre os pais da igreja, sobre a perseguição. A martiologia, doutrina do pecado, falar sobre a queda do homem. Angelologia, vamos falar sobre anjos, como querubim, arcanjo e serafim. E escatologia é o estudo das últimas coisas, dos últimos dias, a nossa ida para o futuro, tá bom? Então nós vamos estudar tudo isso aí no nosso curso de teologia. Na bibliologia, o que a gente vai estudar na bibliologia? Nós vamos explorar com muita propriedade sobre os 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Vamos falar sobre os agiógrafos, escritores que foram movidos para escrever. Vamos falar da inspiração das Sagradas Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então vamos falar sobre a Escritura, sobre a inspiração da Escritura. Falaremos sobre a revelação da Bíblia. A Bíblia é uma revelação de Deus, é a voz de Deus para o povo. A palavra de Deus, ela é a manifestação de Deus para a humanidade, na finalidade de salvá-la. Falaremos sobre Jesus, ser uma revelação específica que vai nos condicionar e nos conduzir à salvação. Então, na bibliologia, a gente vai aprender muito isso, essa harmonia que existiu entre os autores da Bíblia. A Bíblia foi escrita durante 1.600 anos. Teve autores que não se conheciam, melhor dizendo, muitos não se conheceram, moraram em regiões diferentes, idiomas, lugares diferentes, idiomas muito parecidos, tá bom? Porque a Bíblia só foi escrita no hebraico, no grego e parte do aramaico. A gente vai estudar sobre isso também, mas em regiões diferentes, em momentos diferentes, não foram contemporâneos, mas você vai ver uma harmonia nas profecias, uma harmonia nos contextos doutrinários e proféticos do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Na bibliologia a gente vai estudar sobre isso. Na cristologia, vamos falar sobre Jesus. Quem foi Jesus? Quem foi esse ser divino que dividiu a história entre antes de Cristo e depois dele? Quem foi esse homem que veio como um homem, mas tinha uma influência tão grande que pensaram até que ele criaria uma revolução, e de fato criou uma revolução. Alguém que veio como rei, mas não como um rei da terra, mas veio nos apresentar um reino de Deus, um reino dos céus,
Quem foi esse homem que antes do seu nascimento ele já existia? Porque a Bíblia fala que todas as coisas existem a partir dele. E tudo que se fez a partir dele. Nada do que foi feito senão ele não tivesse criado. Então quem é esse homem? Como Paulo falou, como João também disse. Então a gente vai falar sobre esse Jesus, sobre a influência de Jesus. Quem é esse Jesus Cristo que veio e morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Então a gente vai falar sobre Jesus. Na pneumatologia vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo e vamos ver que, de fato, essa pessoa do Espírito Santo, conhecido na língua hebraica como Urush, como o vento, qual o mover desse Espírito Santo. Falaremos sobre o dia de Pentecoste, da manifestação do Espírito Santo em forma de revestimento de poder sobre aqueles que tinham andado com Jesus e que ficaram em Jerusalém até receber esse poder do alto. Falaremos sobre alguns tipos de batismo que aconteceu. O que significa batismo com fogo? O que significa batismo pelas águas? Também falaremos sobre isso. Falaremos sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, como se manifestava o Espírito Santo no Antigo Testamento. Será que existia? Será que não existia? Como era essa manifestação? Idêntica do Novo Testamento? Parecida ou não parecida? Tudo isso a gente vai aprender no curso de pneumatologia. Falaremos também da história da igreja após os apóstolos. Eu chamo isso aqui de terceiro testamento. Nós estamos vivendo o terceiro testamento, porque depois que os apóstolos morreram, esse evangelho chegou até nós. E se chegou até nós, alguém continuou conduzindo, alguém continuou levando a palavra. Então, depois que passaram os apóstolos, a história da igreja continuou. Então, quem foi os pais da igreja que foi importante para dar continuidade às doutrinas dos apóstolos? Quem foi Eusébio de Cesareia? Quem foi Altanásio? Quem foi Cipriano? Quem foi Orígenes? Quem foi Martinho Lutero? Quem foi João Calvino? Quem foi as perseguições? Vamos falar sobre Nero, vamos falar sobre Constantino, vamos falar sobre Décio, o imperador, vamos falar sobre Diocleciano, aquele que fez uma generalização de perseguição. Vamos falar sobre Severo, também um outro imperador. Vamos falar sobre João, sobre Policarpo, sobre Perpétua e Felicidade. Tudo isso a gente vai aprender na história da igreja. Falaremos também sobre hermenêutica, como interpretar a Bíblia corretamente, qual a importância que temos em interpretar a Bíblia da forma mais correta, enxergar com mais clareza o que o texto está dizendo, como isso vai ajudar para quem prega, quem ministra, quem dá aula, quem ensina. É muito importante conhecer a ferramenta da hermenêutica. Ela é esclarecedora, ela é enriquecedora e nos dá um entendimento profundo naquilo que desejamos extrair do texto da palavra de Deus. Extração já está ligada à exegese, que a gente vai falar um pouco também na hermenêutica. No Antigo Testamento, panorama do Antigo Testamento, a gente vai falar das histórias, dos temas, dos livros do Antigo Testamento. Eu vou introduzir algumas séries que vai estabelecer cenários para vocês imaginar quem foi Moisés, quem foi Noé, qual a importância de Abraão, Isaac e Jacó, Davi, a importância de Davi dentro de Israel. Vamos falar sobre a importância dos profetas existirem, os reis. Então, no Novo Testamento, a gente vai aprender muito isso. Pré-exílio, exílio e pós-exílio. Antropologia, nós estaremos estudando na antropologia sobre o homem, sobre a natureza adâmica, sobre como ter uma natureza humana e ao mesmo tempo conseguirmos ser pessoas espirituais, como conseguir entender o propósito divino na nossa vida, mesmo nós carregando em nós uma herança adâmica. Entender que Cristo, quando morreu na cruz, ele, apesar de ter levado sobre ele os nossos pecados, por que ainda temos a tendência e o desejo para o pecado? Então a gente vai aprender essas questões humanas sobre corpo, sobre alma, sobre o espírito. Não somos platonistas que acreditam que o homem só é corpo e alma. Então a gente é tricônomo, então a gente vai aprender tudo isso na antropologia, sobre a queda do homem, sobre Adão e Eva no jardim. Então são todas as informações que nós teremos dentro da aula
de antropologia. Qual o nosso propósito? Para por que nascemos? De onde viemos? Então a gente vai aprender isso aí, tá bom? Na aula de eclesiologia, a gente vai aprender sobre a função da igreja no mundo. A igreja hoje, ela tem diversos papéis, ela funciona com muitos papéis, mas a gente vai aprender qual é a missão principal, qual é a função principal da igreja. Se eu perguntar qual é que é a igreja, alguns vocês podem até me dar uma resposta teológica, uma resposta doutrinária, um conceito definido, baseado em informações ideológicas e filosóficas. Mas será que todos esses conceitos, todas essas denominações que você pode me dar, é de fato o que a igreja é? Então a gente vai aprender isso na aula de eclesiologia. E da onde saiu essa palavra eclésia? O que significa eclésia? A gente vai aprender isso na aula de eclesiologia. A próxima matéria que nós estudaremos é soteriologia, o plano da salvação. Vamos aprender o que é salvação à humanidade, o que é ser salvo por Cristo, o que é a salvação em si, como que a salvação é uma ferramenta da graça, porque pela graça que somos salvos. Por que somos salvos pela graça e não pela obra? O que é a graça? Então tudo isso a gente vai aprender sobre a salvação. Por que alguém teve que nos dar a salvação? Alguém teve que abrir a porta para a salvação? Por que eu preciso ser salvo? Entendeu? Para usufruir da grandeza da glória que me espera, seja em vida ou seja após vida. Falaremos sobre a diferença de salvação e vida eterna. Então a gente vai trazer essa explicação dentro da aula de soteriologia. A martiologia é a doutrina sobre o pecado, os efeitos do pecado, a origem do pecado na vida humana, essa mancha que manchou a nossa alma. O que é o pecado? Por que eu peco? Né? Por que existe o pecado? Por que Eva foi fazer aquilo ali? Por que Adão teve que fazer aquilo ali? Por que eu preciso ser limpo das minhas práticas? Por que eu só posso me aproximar de Deus se eu não pecar? Então a gente vai aprender isso na aula também de amartiologia. Na aula de angelologia, a gente vai estudar aqui sobre os anjos. Qual o papel dos anjos na criação? Quem são os anjos? Qual o papel dos serafins? Qual o papel dos querubins? Qual o papel dos arcanjos? Quem é o Miguel? Quem é Miguel? Quem é Gabriel? Qual a diferença desses dois? Qual a função dos anjos? E aí a gente vai aprender bastante sobre a questão dos anjos, porque anjos são mensageiros, aqueles que trazem mensagens, mas ao mesmo tempo são seres que são usados para luta, para guerras e outras coisas mais. Então a gente vai precisar entender um pouco essa questão aí da angelologia, tá bom? O que é o querubim? Tudo isso a gente vai aprender. Escatologia é o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos, que é o futuro da humanidade. A gente vai estudar na escatologia, a gente vai falar sobre a besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar, sobre o período do milênio, sobre a grande tribulação, sobre a volta de Jesus, sobre algumas coisas que vai acontecer, que vai antecipar a vinda do Mashiach, a vinda do Messias. Como vai ser isso? Como vai acontecer isso? O que é o arrebatamento? Como se dará o arrebatamento? Então a gente vai aprender as duas testemunhas de Apocalipse. Quem são elas? Onde elas estão? Então a gente vai explorar bastante aí sobre a questão dos fins dos tempos. Vamos revelar também alguns eventos históricos que já aconteceu e que nos aproxima muito mais da vinda aí do Mashiach, tá bom? Então tudo isso nós vamos aprender nesse curso básico de teologia. Então a gente vai explorar bastante essas 13 matérias. E aí você me pergunta, professor, tudo isso eu terei nesse curso? Tudo que eu te falei é o que a gente vai falar no nosso curso de teologia. Claro que
nas próximas aulas, a gente vai explorar com mais firmeza, com mais profundidade, vamos dar mais resultado no sentido doutrinário, nós vamos dar mais informações a respeito de tudo que será abordado e citado dentro dessas matérias. Então, as nossas aulas estão acima de 1 hora. Tem aulas aí que são 1h40, 1h30. São poucas as aulas que têm menos de 1 hora, se é que existe aulas menos de 1 hora, porque são muitas informações. E tudo isso que nós teremos, as pessoas nos procuram muito para assistir esse curso, para fazer o nosso curso básico, porque as vagas, elas são limitadas, são vagas limitadas. Por que nós limitamos as vagas para esse curso? Porque nós gostamos, a IEC, ela gosta de acompanhar o aluno, ela gosta de fazer ser amigo do aluno, no sentido de trazer para o aluno uma segurança no seu aprendizado, uma segurança daquilo que ele está aprendendo. Então a gente mentoreia o nosso aluno. Aqui na IEC você não compra o curso e aí tu recebe o curso e você se vira. Não, nós vendemos o nosso curso básico de teologia. Esse curso básico de teologia ele já vai tem alguns benefícios. Quais benefícios do curso básico de teologia? Você compra o curso, você recebe as aulas gravadas, o PDF condicionado à aula gravada e ainda tem o nosso diferencial, você não vai ver isso em outra instituição, ainda tem a mentoria da aula que foi liberada. Uma vez na semana a aula é liberada. Essa aula liberada, que é a aula gravada, já vai com o PDF e na mesma semana nós já temos a mentoria da aula que foi dada. Então o aluno aprende vendo a aula, ainda aprende com o professor que vai dar mais informações acerca da aula que foi liberada na mesma semana. E aí, uma outra pergunta. Meu Deus, é muita coisa. Esse curso deve ser muito caro. A pergunta que você deve estar se fazendo. E se eu te disser que tudo isso, todo esse benefício, você terá por apenas R$80? É a taxa única que você vai pagar. Mas R$80 a mensalidade? Não. É R$80 um investimento único no teu saber. Uma vez eu ouvi dizer uma coisa e é a verdade. O melhor e o maior investimento que a gente pode fazer é em nós mesmos. Então você vai estar investindo em você, aprendendo teologia, para se tornar aí um excelente pastor, um ótimo pregador, um excelente exegeta, alguém que vai falar da palavra com propriedade. Não só é somente o certificado que você vai receber no final do curso, mas também vai estar amparado por muito conhecimento. Então é a taxa única no valor de R$80 somente é o que você vai pagar por esse curso básico de teologia. O nosso certificado ele é liberado no final do curso. No final do curso é liberado o certificado. O nosso certificado ele é amparado pelas leis de diretrizes de base da educação, lei de número 9.394/96, que é a lei do curso livre. Então, nós somos amparados por essa lei e por isso trabalhamos com essa finalidade de fazer o aluno estudar e crescer. É impossível você não crescer estudando conosco. Então, eu te faço esse convite para continuar recebendo todo o conhecimento necessário que vai te condicionar, que vai te conduzir a lugares muito mais altos e você vai conseguir enxergar novos horizontes para a sua vida espiritual, ministerial e até pessoal. Eu encontro você nessa turma, corre lá, se inscreva, vou deixar o botão aqui embaixo, você clica no botão e faça a sua matrícula. Como eu disse, as vagas são limitadas, então corra, faça a sua matrícula, porque em dentro de poucos dias as aulas já estão iniciando. As aulas já vão iniciar em poucos dias, então clica no botão e faça a sua matrícula.
Um abraço, Deus te abençoe, fique com Deus.